Olá amigos, domingão, dia 11 de abril, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 12 ao dia 16 de abril. Agora dentro de um novo cenário, uma semana que vai a DV Invest começar numa nova casa. Então tudo novo aqui, enfim, vão ter alguns ajustes ainda por aqui. Mas esse é o novo cenário aqui da DV Invest, pelo menos a minha parte aqui do estúdio. Vai ter outra sala também com gravações. Então, muita coisa boa para acontecer aqui, muita novidade para você. Lembre-se de se inscrever gratuitamente aqui no canal, no YouTube. Aqui embaixo você tem um botão inscreva-se e do lado você tem o sino das notificações, deixa ele devidamente ativado para que você possa receber aí as comunicações, as notificações sempre que acontecer, for liberado um conteúdo novo. Todos os dias tem no mínimo 3 análises, 3 vídeos, um radar do mercado durante a semana, que é uma live. A outra você tem análise especial, que é uma análise mais ampla de cada ativo, e ainda você pode contar com uma análise de fechamento completa, os principais destaques, as operações que foram recomendadas. E se quiser estender ainda mais, Instagram aqui embaixo, ó, meu Instagram aqui embaixo, @dvinvest, segue lá o perfil. Aqui do meu lado, aplicativo DV Invest, você pode aproveitar ao máximo todo o conteúdo disponibilizado, não só durante a semana, mas informações relevantes durante o final de semana. Aproveite ao máximo. Vamos então ao que interessa. A análise de hoje vai ser uma análise mais ampla para a gente estrear com o pé direito aqui. Temos para falar hoje aqui do Ibovespa, do dólar, da Petro, Vale, os em 5, Enat 3, KLBN11, MGLU3, MRV3, NBR3, PSSA3, ABEV3, Azul 4, CVCB3, EQTL3, FLRY3, BPAC11, BID11, RENT3, LWSA3, TAE11 e ELET3, alguns aí ativos do setor elétrico. Começando pelo Ibovespa, dá para perceber aqui em relação ao Ibovespa, que o Ibovespa, deixa eu colocar no gráfico semanal, deixar aqui o mensal do lado de cá. O Ibovespa terminou a semana bem, com alta de 2,1%, gerando ali a confirmação de um fechamento para cima da média, que estava com dificuldade de fazer isso na semana passada, mas conseguiu aqui fazer esse fechamento para cima da média. Nível importante de preço, 115 mil pontos para o Ibovespa. Não voltar para baixo, 115 mil pontos. A mínima dessa semana, 115.262. Então, a sinalização negativa que pode acontecer para o Ibovespa é o retorno do preço para baixo da mínima desta última semana. Enquanto isso não acontecer, o caminho mais provável para o Ibovespa é ir na casa dos 120.240 pontos. Enfim, região dos 120 mil pontos. Está num ponto importante agora, que é o primeiro desafio, na região dos 118.435, bateu lá e gerou um sinal de topo. Esse sinal de topo representa o que no curtíssimo a curto prazo? Uma chance de queda do Ibov ou mesmo lateralização. Caso o Ibov rompa isso aqui novamente, essa máxima, assim como fez aqui, gerou um sinal para baixo e voltou para cima, volta a ter um viés mais positivo de curtíssimo prazo. No momento, a expectativa seria ter algo assim, para aqui nessa região de topos anteriores e gera sinal de alta. É o que a expectativa, né, de poder se sustentar em cima do suporte ali do 116.850 a 116.550. 850 na casa 116, 850 a 550. Então o Ibovespa ainda mantém seu viés de alta de curto prazo, mas passando por uma sinalização de correção no curtíssimo prazo ali nos próximos pregões. Seguindo agora para o dólar, fazer uma análise do dólar, lembrando que na sexta-feira eu fiz uma análise especial do dólar, falando desde o gráfico quadrimestral até o gráfico anual. Então, no gráfico anual até o gráfico diário. Então, vale a pena olhar essa análise do dólar como um todo. E olhando aqui para o gráfico semanal, terminou ali com um formato de um martelo, padrão de reversão, de um movimento de baixo para se ter um movimento de alta, sabendo que vai ter desafio importante na casa dos 5.759. Depois disso, vai ter outra região ali na casa dos 5.809 e acima disso, lá na faixa já dos 5.588. Tem um pouco antes 5.861 e a máxima 5.882. Nessa região aí de resistência, desde os 759 até a região dos 809, ficar atento nesses níveis de preço, pois pode acontecer algum sinal contrário após o movimento de subida do gráfico diário, que por enquanto a sinalização foi bem positiva na sexta-feira, candle forte de alta de 2,05%,
criando a expectativa de poder ter algo para cima, ou seja, correções no decorrer da semana no gráfico de 60 minutos com fundo ascendente fica mais para se buscar a operação na ponta compradora aí no dólar. Enquanto, logicamente, o mercado não mostrar nada contrário a isso, viés um pouco mais positivo após essa boa sinalização de alta no dólar. O que mostra algo contrário a isso é voltar ali para baixo da média, que está em 647, principalmente para baixo da região de 643. Isso geraria um sinal um pouco mais negativo para o dólar. Seguindo agora para as ações, a PTR4 terminou a semana em queda de 1%. Não quebrou ainda a sequência aqui que manteve ali na semana passada máxima e mínima ascendente. Essa semana manteve a mínima ascendente, mas ficou dentro do candle da semana passada. Máxima abaixo da máxima da semana passada e a mínima acima. Então, um candle um pouquinho mais para indefinição, mas ainda acima de uma região que é dos R$23. Não seria bom voltar para baixo nem da mínima dessa semana, ou seja, sinal de negativo para Petro, voltar para baixo dos 23,37. Primeiro sinal negativo. E o sinal mais positivo é que ainda mantém essa expectativa de poder ter algo para cima. Com base em que? Mensal. Já superou a máxima ali do mês anterior, criando a chance de fazer algo aqui para cima, ou seja, depois de uma formação de um martelo lá no gráfico mensal. E o gráfico diário, depois desse movimento de queda aqui, podendo fazer algo também para cima. Mas precisa confirmar uma sinalização de alta. A primeira sinalização de alta é superar a máxima do pregão anterior 23,78. Nós temos uma compra em aberto no swing trade nesse ativo. Então, ao superar os R$ 23,78, gera um sinal de fundo ascendente a favor da tendência de curto prazo, que por enquanto é uma leve tendência de alta, mas gera uma sinalização para apontar ali para a região dos 24,13, nível de resistência importante, seguido dos R$ 24,39. Que pode inclusive ser também, como a gente já está na posição comprada, se gerar sinal de alta, abre a chance de arriscar essa compra aí de swing trade no decorrer da semana. Vale 3 semanal fechou com boa alta de 5,76%, impulsionado principalmente por esse candle aqui do início da semana, porque depois dele, pegar aqui o primeiro fechamento do pregão da semana, na segunda-feira foi aqui, o último fechamento foi aqui, ou seja, basicamente abaixo do primeiro fechamento da segunda-feira. Então, o que trouxe toda a alta basicamente veio em cima desse gap de alta mais esse fechamento aqui. Terminou a semana perdendo a mínima do pregão anterior, gerando sinal de movimento de baixa. A tendência de curto prazo é uma tendência de alta e logicamente dentro de um movimento de queda que vem acontecer, se vier a acontecer, próximo dos R$100, um pouquinho acima dos R$100, fundo ascendente, mais próximo da média, fica mais para buscar a operação de compra na Vale 3. Para quem estava comprado swing trade, deu possibilidade de saída. No gráfico semanal, quem está comprado, segue comprado. Sinalização de alta, rompimento de resistência com gap de alta, então cria-se uma expectativa de poder ter algo mais para cima. E quem está comprado já tem a opção de poder trabalhar com stop abaixo da mínima dessa última semana, em R$ 99,79. Os outros ativos que eu tenho para comentar, vamos lá, Uzi Minas, belo fechamento de semana. Então os primeiros que eu vou comentar aqui poderia fazer entrada já pelo gráfico semanal, que é o da Uzi Minas. Bom fechamento no gráfico semanal, podendo tentar pegar algo mais para cima no papel. Depois do que dela ter feito basicamente esse movimento aqui, deixa eu só ativar aqui para mim a minha escrita aqui só um instante. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Pronto. Então aqui fez esse movimento de subida, faz uma lateralização aqui e gera esse movimento para cima. Então, caminho mais provável de alta para o papel, tendência de alta alinhada em todos os prazos operacionais. Para buscar entrada de swing trade, esse ativo teria que proporcionar alguma movimentação contrária a esse longo movimento aqui de subida. Porque a relação risco-retorno para swing trade, para comprar agora e ficar 3 a 10 pregões posicionado, relação risco-retorno não satisfatório dentro da minha metodologia, e para compra de swing trade precisa ou cair, gerar um movimento para baixo para buscar uma compra em cima de um nível de suporte, como por exemplo 18,54, gap de alta de R$18 a R$17,90, são níveis que podem favorecer alguma oportunidade de compra após algum movimento de baixa de fundo ascendente para entrar. A outra ação, Enat 3, terminou a semana também apresentando uma sinalização de fundo, que também é uma outra alternativa de se buscar algum tipo de entrada. Stop pode ficar abaixo da mínima dessa semana.
Os em 5 a mesma coisa, falando de operação de position trade. No gráfico diário dessa ação precisa ter uma correção um pouquinho maior, menor do que a própria Usin 5 para buscar entrada no decorrer dessa semana, que também seria válida para compra do swing trade a favor da tendência de alta de curto prazo. A Klabin também fechou a semana bem, com alta aqui no gráfico semanal. É uma das possibilidades, apesar da tendência estar indefinida quando ela perdeu a mínima do candle anterior. Então, num primeiro momento, não gera um sinal que vai rasgar ali para cima de cara por conta de ter perdido isso aqui. Recupera a tendência de alta, logicamente, se superar os 31,54. E para buscar a operação de compra nesse ativo no swing trade, ficar de olho no decorrer dessa semana. Movimento aqui pelo menos uns 3 candles de baixo, de forma lateral, fundo ascendente aí para cima da região dos 29 a 28,77, 28,80. Válido para entrar comprando aí Klabin. Depois de Klabin, Magazine Luiza gerou um sinal de fundo no semanal. Esse sinal de fundo aqui no gráfico semanal, em relação ao que esse ativo proporcionou aqui, nós temos uma tendência que não é favorável, então um risco maior. No caso da Klabin era uma tendência indefinida no semanal, aqui é uma tendência de baixa. Então entrar comprando de imediato pelo gráfico semanal tem um risco um pouco maior, sabendo que vai ter um teto importante na faixa dos R$23, uma resistência importante. Qual então seria a alternativa de buscar uma entrada aqui para Magazine Luiza, se não for por essa? Quem está comprado, logicamente, no gráfico semanal ou para curto a médio prazo, pode trabalhar com stop abaixo da mínima do fundo que foi gerado em R$19,39, aguardar aqui mais 1 a 2 semanas para fazer algum reposicionamento de stop. E pelo gráfico diário, a alternativa de entrada seria no decorrer dessa semana, caso aconteça algum sinal de fundo no gráfico diário para cima da média móvel 3 períodos e do topo anterior que ela rompeu aqui, localizado por volta de R$21, mas aí favorece de forma melhor a possibilidade de uma compra, tentando pegar um movimento de subida até a região dos R$23. MRV3, gráfico semanal da MRV3, bom fechamento, está ali para brigar com a região dos R$18, por volta de R$18,75. Dá para se observar que aqui era um topo anterior, aqui já era um ponto de resistência, que virou de novo resistência aqui, que aqui virou suporte quando passou para cima, e agora pode funcionar como resistência essa região em torno, não é um valor exato, em torno dos R$18,75. Então, dentro desse contexto aqui, a primeira possibilidade de compra seria de position trade, superação da máxima dessa semana, 18,64, trabalhando com stop em 17,79, tentando pegar o quê? Ou seja, arriscar esse tamanho de stop aqui e tentar pegar um movimento que leve o papel até a região lá de vários testes, de várias semanas anteriores aqui. Resistência ali mais por volta da região dos R$20, de R$20 para cima, ou seja, tentar entrar aqui para pegar um movimento até os 20 ou mais nesse papel. E o stop ficando em 17,79. A outra alternativa, olhar para o gráfico diário, é já fazer essa compra pelo diário, com stop aqui embaixo, e tentar pegar esse movimento aí também de subida, com stop um pouco mais curto na ação. Na realidade vai ser muito próximo, né? Se eu pegar aqui o semanal, o stop é 17,79, aqui no gráfico diário vai ficar basicamente no mesmo ponto. Se colocar na mínima aqui do fundo, vai ser 17,81. Se eu colocar abaixo da mínima desse candle, como o candle foi muito grande, foi o candle que basicamente proporcionou o fechamento aí bom da semana, que é o da sexta-feira, vai ficar em 17,84. Então, enfim, basicamente é o mesmo tamanho de stop ali por entrada pelo gráfico semanal. Dá para fazer então pelo gráfico diário, sabendo que o stop é um pouquinho maior, menos capital coloca, e tentando pegar o movimento para a região dos R$20 aqui, esse topo e esse ponto também. A outra ação é NBR3. Agora já indo um pouquinho para a questão do gráfico diário, ou seja, já uma entrada mais focada no gráfico diário, ativos que já começaram a correção e podem trazer entrada, por exemplo, de um fundo ascendente ou de pivô de alta, de rompimento, né, do topo anterior no decorrer dessa semana do dia 12 ao dia 16. Começando pela NBR3, possibilidade de compra de fundo ascendente, superação dessa máxima aqui com stop aqui embaixo, ativo dentro da tendência de alta de curto prazo. A outra ação é a PSSA3, que também pode gerar oportunidade de compra. O ideal é que ela tivesse mais 1 a 2 candles aqui para gerar uma entrada um pouquinho mais distante do topo, né? Aqui daria para comprar aqui? Dá, mas tem topos anteriores aqui, vai ficar muito próximo da resistência. Seria melhor
não que isso vai acontecer, é ela ter algo para baixo um pouquinho maior para distanciar a entrada do ponto aqui de resistência. Esse aqui para trás, esse aqui, ou seja, essa região aqui para trás, que é basicamente onde parou de subir. Aqui também. Enfim, quanto mais distante, melhor para fazer isso aí. Olhando até para o gráfico semanal aqui, gerou um pivôzinho de alta no gráfico semanal, retomando a tendência de alta, voltando para cima de uma região que tinha tido dificuldade de ficar acima e volta para cima. Então ela agora gera uma expectativa maior de poder buscar um patamar de R$ 49,50. Por isso que é bom ficar de olho aí na possibilidade de compra no papel no decorrer da semana. A BEV3, que está de uma forma bem lateral. Então, o que seria mais interessante para compra aqui pelo gráfico diário? Se eu olhar ali para o... Vou voltar aqui para a BEV3, né? Henrique. Se eu olhar para o gráfico semanal, está aqui lateralizado, 3 semanas aqui para cima e agora 3 semanas de lado, então podendo romper para cima para caminhar para esse topo aqui. Primeiro indício para isso, rompimento de 15,73. Como é que seria então a entrada aqui via gráfico diário? Justamente rompimento dos 15,73, pode colocar o stop abaixo da mínima do candle que fizer o rompimento, ou deixar o stop lá pelo gráfico semanal, tentar deixar um stop mais longo para tentar pegar algo maior para cima, o stop para baixo dos R$ 15,09, 15,08. Então, duas alternativas de entrada para compra de rompimento na Ambev, com stop aqui no diário ou pelo gráfico semanal na ação. Depois de Ambev, eu separei aqui para falar de Azul 4, que está também dentro de um processo de lateralização, que pode gerar também no decorrer dessa semana um rompimento desse topo, para buscar uma compra de pivô de alta, tentando pegar um movimento de subida, sabendo que vai ter primeiro desafio aqui em torno dos 41,70 até 41,75 até R$ 42 reais, e o outro nível de desafio na faixa dos R$ 42,85, outra região bem testada. Então são os próximos desafios, ativo também que dá para ficar de olho até na compra de fundo ascendente nesta semana. CVCB3 também fazendo uma lateralização a favor da tendência de alta. Então, se ela fizer isso aqui também romper, também é possibilidade de compra. Outra forma, já comprar na segunda se romper isso aqui. Ela está dentro de uma faixa de resistência bem importante. Vou dar um zoom menos aqui no gráfico diário. A quantidade de tem um gap lá atrás que respeitado e aqui de novo respeitado, está em cima dessa resistência. Então, se ela ficar aqui de lado, significa dizer que bateu na resistência, não ganhou força para baixo e o mercado, se romper de novo, tende agora a deslanchar para um outro nível de preço que seria lá perto dos R$ 22 reais. Então essa seria uma das também ativos para ficar atento, podendo gerar compra. Lembrando que eu estou passando em cima de ativos aqui que fazem sentido na minha avaliação de poder planejar alguma operação de compra, executar alguma operação de compra, mas logicamente que você tem que olhar para o seu perfil, para a estratégia que você executa. Que eu levanto vários ativos aqui que podem se encaixar uns melhores do que os outros para você, para o seu perfil. Então é importante você ter algum conhecimento também para fazer um filtro aqui no que eu estou mostrando para você. Depois de CVCB3, vou falar de EQTL3, que está no processo de correção. Essa tem que corrigir um pouquinho mais, seria interessante, né? Corrigir um pouquinho mais, para buscar uma entrada ali próxima ou de um topo anterior ou de uma média móvel exponencial de 3 períodos. É um ativo que eu estou também monitorando para ver se gera algum tipo de entrada no decorrer desta próxima semana. Ativo em boa tendência de alta e de curto para médio prazo. Agora vamos falar depois de EQTL3, Fleury, também dentro da correção. Tem que também ter algo um pouquinho maior para baixo para buscar essa entrada. O ideal é que tivesse mais uns 2 candles aqui pelo menos para buscar uma compra de fundo ascendente nesse papel. Pois rompeu uma região importante, dá para ver lá no gráfico semanal, essa região, olha só como isso aqui era importante para o papel. Esse patamar aqui inteiro, ó, rompeu, está acima, fechou acima da média. Então agora sinalizações de alta no gráfico diário pode trazer oportunidade de compra, tentando pegar um movimento já olhando, mirando mais a região dos R$ 28 reais. Aqui no semanal vai ter resistência em torno dos R$ 27,75 e um ponto mais alto aqui que foi testado pelo menos umas 2 para 3 vezes ali por volta de R$ 28,50. Então são os níveis aí que eu vejo com desafio, que podem ser níveis de objetivo para a ação. BPAC 11, também passando por uma correção. Dalton, vou comprar um rompimento aqui, esse não me agrada tanto no primeiro momento. O que mais me agrada aqui é fazer uma compra de fundo ascendente. O que mais me agrada na BPAC 11 a favor da tendência de alta de curto prazo é uma compra de fundo ascendente, melhor ainda se for acima da região testando a região dos 97,40.
BID11 também em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Teve uma semana boa, semana aqui com alta aí de 7,82%, superando máxima histórica. Logo, recuo do preço desse papel no decorrer dessa semana, apoiando o ativo aqui em cima de dois níveis de topo anterior que podem funcionar como suporte e depois em conjunto com a média, ali na casa dos 167,40, tende a trazer também oportunidade de compra nessa ação. Se gerar, logicamente, uma sinalização de alta aí próximo da média móvel de 3 períodos, próximo da região de topo que eu acabei de mencionar, preferencialmente testando a região de topo. Quem mais aqui para falar depois de BID11? Rent 3. Esses ativos já precisam ter uma correção um pouquinho maior, né? Já comentei aqui de BID11, BPAC11, tem uma correção um pouquinho maior. Aqui também, Rent 3 fechou bem a semana, para cima da média, só que ela está no nível de resistência. Como ela está no nível de resistência, eu abri compra na resistência pelo gráfico diário, para mim não é das melhores alternativas em termos de relação risco-retorno, considerando que o ativo já teve um movimento ali de 9 pregões. Quando eu falo até de 3 a 10 pregões, a questão da operação de swing trade, então aqui já gerou um movimento muito longo para cima, diminui a relação risco-retorno. Não significa dizer que não vai mais subir. Pode continuar subindo, só que a questão é, a gente nunca vai ter o controle do que vai acontecer com o preço em termos de certeza se vai subir ou se vai cair, mas a gente vai ter o controle se a gente vai traçar uma estratégia de compra, de venda, se vai ficar de fora. Nesse caso aqui, a estratégia que eu traçaria é aguardar alguma correção no tempo, movimento lateral, ou no preço, movimento de baixa, para avaliar uma compra preferencialmente em cima de um patamar de suporte, acima das médias, acima de um topo anterior, ou mesmo de um pivô de alta nessa ação. Então é isso que chamaria a minha atenção aí nesta próxima semana, que ficaria um pouco mais lá para o final da semana para uma entrada na Rent 3. LWSA3 já gerou um sinal de correção, um pequeno forte de baixa, apontando para quê? Para voltar ao chamado pullback, né? É o que a Rent 3 já fez um movimento longo para cima, só que não gerou ainda sinal de correção, o Local Web já fez. E agora é ficar de olho no que eu falei na Rent 3 para buscar uma compra aí no papel no decorrer da semana. Mas Dalton, e se ela vem aqui e passa aqui direto? Não gera compra. É preciso gerar uma entrada ali, pelo menos acima ali da média, por volta dos R$ 24,90, um fundo ascendente acima desse patamar. TAE11 também gerou um sinal já de correção dentro de uma tendência de alta. Tem suporte mais elevante aqui junto à média nos 38 e depois na casa dos R$ 37,65. Então, na região dos 38 a 37,65, faixa de preço que, se ocorrer também sinalização de alta, pode trazer uma compra aí na semana em Taesa. E por último aqui a LET3, também do setor elétrico, gerou um engolfo de baixa na sexta-feira, depois de um movimento de subida, está dentro também de uma tendência de alta de curto prazo e tem alguns níveis aqui para trás de suporte, ou seja, essa região aqui por volta dos R$ 35,00 e um pouquinho mais abaixo, já falando um pouquinho mais na casa lá dos 34, média está em 34,40, enfim, avaliar um retorno do preço igual Taesa para planejar alguma compra também em LET3. É isso, amigos, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Desejo a todos aí uma excelente semana, um bom restinho aí de domingo, mas uma excelente semana para todos vocês. Nos encontraremos aí a partir desta segunda. Um grande abraço a todos.